Bom dia, estamos aqui na CESP Rio de Janeiro, estou com meus colegas, tanto o Dalmo Marcolino e o Marcelo Pignataro, ambos da AMT Cloud, que esteve conosco agora no RSA Conference, a imersão no Vale do Silício, e que agora vai trazer para o Cyber Security Summit Rio, semana que vem, o que foi o maior destaque durante a nossa jornada na imersão no Vale do Silício, que não combinou somente nós estarmos lá visitando o RSA Conference, mas também tendo conexões com a AWS, com Google, com Berkeley, Plug and Play, NVIDIA, e a gente ter aí uma conjugação maior do que está realmente acontecendo nessas duas vertentes de cybersecurity e inteligência artificial. E eu quero começar com o meu amigo Dalmo. Dalmo, você que acho que foi a primeira vez que você faz um trabalho junto conosco lá, né? Eu queria que você pudesse dar aqui um flyby para os nossos ouvintes, como é que foi a experiência e como é que isso vai traduzir agora no que nós vamos fazer no Cyber Security Summit Rio. Muito bom, Robert. Primeiramente, obrigado por esse espaço aqui dentro da CESP. Marcelo, obrigado por estar conosco. E, cara, a minha visão, né, a minha primeira visita, né, no Vale do Silício com o RSA Conference foi muito satisfatória, porque, como você bem disse, além da gente fazer visitar ao RSA Conference, a gente também pôde ter essa experiência, né, com grandes empresas que a gente visitou. Visitamos a Amazon, visitamos a NVIDIA, visitamos a Fortinet, foi bem interessante. Além de, claro, a gente poder estar lá em Berkeley, a gente assistir a informação, pegar as informações diretamente lá, a gente tem muitos insights muito interessantes e que traz o conhecimento pessoal, além do networking que fizemos lá, cara, com pessoas incríveis, com mentes incríveis que estavam conosco lá. Então, essa troca é sempre interessante, né? Então, acho que a gente vai conseguir trazer isso no nosso Cyber Security Summit agora, para as pessoas conseguirem ver o que a gente conseguiu evidenciar, o que a gente conseguiu ter essa experiência, e a gente conseguir agora, nos nossos painéis, a gente conseguir evidenciar e mostrar para as pessoas isso. Foi uma jornada muito interessante, né? Porque no final nós tínhamos praticamente 90 executivos de 14 países da América do Sul e do Caribe, né? E aí isso é interessante porque ajuda a você também fazer a comparação, correlação com muito destacado, né? E nós vamos trazer para o Cyber Security Summit Rio, foi a questão do ransomware, né? Está todo mundo falando do ransomware, todo mundo com medo de ser chantageado em algum momento. Pois é, Robert. Todo mundo está falando do ransomware porque é a preocupação de todos, né? O que a gente escuta ali não é se você vai ser afetado, é quando você vai ser atacado e quando você vai ter um problema ali de uma recuperação e necessitar uma recuperação de desastre. Né? E é exatamente esse tema que a gente vai falar numa mesa ali, com um grupo muito bom de pessoas, né? Discutindo isso. Como é que você faz uma resposta ao incidente? Né? Como é que você se planeja para aquilo? E a gente viu muito isso lá na SAI. Né? Esse é um dos temas mais discutidos. Como é que você tem que estar preparado? Como é que você se protege ao máximo, é claro, mas como é que você está preparado para um ataque? E é isso que a gente vai bater esse passo. No fundo, é aquela pergunta, né? Você sabe em quanto tempo você se recupera de um desastre? Essa é uma boa pergunta. Mas não existe dentro desse contexto também aquilo que eu posso já antecipar e me preparar para? Né? Existe. Você tem ferramentas que vão mitigar a chance disso acontecer. Mas, da mesma maneira, você tem planejamentos para fazer essa recuperação. Ninguém pensa, vou me recuperar na hora que acontecer. Se você tiver que parar para pensar, você vai demorar muito mais tempo. Você tem que estar preparado, você tem que ter um planejamento, você tem que ter os recursos alocados para aquilo, você tem que ter as pessoas treinadas para fazer aquilo. Eu quero trazer para essa conversa algo que me parece que é o seguinte, né? Talvez seja por causa do ransomware, agora finalmente que cai a ficha dos executivos a nível estratégico, de quanto que isso é também estratégico. Então não é uma custa de despesa em segurança. Se aquele sistema sai do ar, seu negócio para. Então isso é essencial. E pensando no lado estratégico, eu volto para Berkeley. A gente assistiu uma palestra bem interessante do professor que mostrou para nós. Naim Zafar. Exatamente. O que ele falou? Ele comentou lá sobre as empresas da Fortune 500. Hoje apenas 5% do board dessas empresas da Fortune 500 tem alguém dentro do seu board estratégico que entende da necessidade de cibersegurança. Então, ou seja, ainda está muito pequeno esse número de empresas que estão preocupadas efetivamente com o que pode acontecer, como o Marcelo falou, na estratégia do negócio, o quanto aquilo pode impactar no seu negócio,
isso tem uma tendência de crescimento muito grande, né, cara? Então, a gente entende que estrategicamente as empresas precisam estar mais ligadas, que o seu negócio hoje depende disso, né, cara? Fazendo, né, uma analogia, né, como uma coisa muito simples, né, pensar num taxista que de repente o carro está quebrado e ele não roda e não ganha dinheiro. De repente o meu dinheiro, a minha fonte de receita está congelada na mão de um criminoso. Eu diria que é um pouquinho mais amplo do que isso. Pensa num Uber da vida que não tem os carros. Quer dizer, a firma ela tá afetada. Né? Ela não tem ali o operacional dela. Sim. Então, como é que você... Porque vai muito além. Você está falando de estar no board ali 5%. A resposta a incidente ela tem a ver com a organização inteira. Perfeito. Tá? Como é que você se coloca para o seu cliente? Exatamente. Então, a estratégia é muito mais ampla. Engraçado que lá atrás, em 2002, eu lancei o Security Week em São Paulo. E eu lancei a reboque justamente de querer trazer a discussão da segurança da informação da época para um contexto de board, contexto executivo. Né? E eu me espanto de ver que 20 anos depois, 22 anos depois, a gente continua ainda com o mesmo desafio do board executivo entender o quanto que é estratégico ele olhar para a segurança da informação, gerenciamento de risco e o cyber. A gente tenta levantar essa bandeira há muito tempo, né? E o que a gente vê hoje é que quando é que ele toma essa ciência é quando ele toma um ataque. Exato. Infelizmente. Aí você tem a mudança da... No pain, no gain. Exatamente. A gente tenta atuar nesse ponto, né, de prevenção lá, que, cara, a conta não ser tão alta, digamos assim, no final, mas ele infelizmente paga essa conta no final para depois passar a ter a prevenção. Quer dizer que o painel que você vai comandar lá vai fazer justamente... Não estou comandando, não, eu estou participando. Não, mas você traz conteúdo. Vai ter gente muito boa lá. Então, vai ser um dos comandantes, né? É o comandante compartilhado. Exatamente. Então, os comandantes do painel vão apresentar para a plateia o que se pode se preparar, como é que se pode se preparar para isso. Muito bom. Mas aí, falando, John, tem um outro painel que vai acontecer no Cyber Security Summit Rio, que é muito interessante, que é como é que os players, os vendors que estão aí atuando no mercado para poder oferecer às organizações como se proteger, como é que elas estão olhando para aquilo que está sendo desenvolvido lá em termos de inovação e vão aplicar aqui e oferecer para o mercado local. Exatamente. Vai ser parte do painel que a gente vai conversar também, que aí eu vou estar lá comandando efetivamente, vou estar lá conduzindo esse painel com umas feras do mercado aí que estiveram conosco lá no RSA Summit. RSA Summit, não RSA Conference, não Summit. E vamos falar bastante, né? Falar muito sobre essa questão do monitoramento das ameaças. Ou seja, imagina com a inteligência artificial. Hoje o que está acontecendo, né? Então, cada vez mais o teu monitoramento de ameaças, como o Marcelo falou, você pode se preparar para depois do acontecimento, vocês têm que antes preparar para monitorar dessas ameaças, como é que elas possam acontecer. Então, com a inteligência artificial, esse monitoramento de ameaça se torna um desafio cada vez mais do que constante. Você estar preparado com as leis que você tem hoje, né, com a lei de privacidade que você precisa ter hoje, que o teu país, a tua organização precisa estar aderente a isso. Ou seja, a necessidade muito grande de você estar preparado com isso. E, além do mais, tem um desafio que eu acho que é o maior deles, que é o quê? Podemos ver, né? Eu comento sobre isso, já comentei no bastidores com vocês aqui, que para mim, quando eu tive na RSA Conference, para mim me deu um revival da Condex, né? Ou seja, tive aquela feira muito grande, aquele nível de informação muito grande, muitas opções, muitas empresas de tecnologia, eu pude ver isso novamente lá. Mas isso requer para a gente um outro ponto de vista. CISO e CIO, eu tenho agora um cardápio muito grande de oportunidades, de desafios. Aonde que eu encaixo isso? Aonde que eu encaixo de acordo com o meu negócio aqui? Ou seja, é um desafio muito grande para você conseguir entender dentro daquelas opções. É tipo como se fosse um cardápio de pizza muito grande. Cara, que opção de pizza que eu vou escolher agora? Então, assim, é um desafio muito grande para o CISO, para o CIO. Aonde que ele encaixa, aonde que eu vou ver de acordo com o meu business, de acordo com o meu negócio. Então, são desafios gigantes que eles vão enfrentar por aí. Muito bom. Você fez um comentário comigo outro dia, né, dos clientes que nós levamos lá para a imersão, do Pablo Lorenzon, da Random Corp. Perfeito. Né? Perfeito. Pois é, nós vamos tê-lo
no painel de clientes. Surpresa boa. Que bom. Pois é, e ele vai estar de forma virtual, mas ele vai trazer para a gente justamente como é que ele tem lá 25 componentes no time de segurança. Exatamente. Esse é um belo case para como é que deve se fazer ou deve se tratar a questão estratégica da Eu segurança. brinquei com o Pablo, né? E na verdade, eu acho que o Marcelo viu lá dentro, uma ciumeira grande em todo mundo. Porque ninguém tem 25 pessoas, né, na área só de security da sua companhia. E isso mostra, né, que a empresa dele, o quão a empresa dele está já madura com relação ao entendimento dessa necessidade. É isso que se a gente conseguir replicar o Pablo, que ele consiga mandar isso, a gente vai dar um avanço muito grande. Muito, muito bom. Mas então, você que está nos ouvindo, nos vendo, Cyber Security Summit Rio Thinking Digital vai justamente trazer para toda a plateia, todo mundo que estiver lá presente, o que foi o suprassumo da experiência, tanto do ponto de vista dos fabricantes e vendors na área de segurança da informação, quanto dos clientes corporativos e o que eles estão fazendo. Vamos compartilhar com vocês e quais são as estratégias que eles estão colocando em campo agora, a partir dessa experiência, para estarem muito mais em conformidade e, principalmente, à prova de bala por continuidade do negócio. Eu convido a vocês a não perderem o Cyber Security Summit Rio Thinking Digital, dia 3 e 4 de julho, no Centro de Convenções da Bolsa do Rio de Janeiro. Esperamos vocês lá.